Eu sou a Valquíria Araújo e eu vou falar para vocês como vocês têm uma vida melhor. Através da fé. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Ele é o mesmo ontem, hoje e que Ele vai ser para sempre. E Deus fala que Ele não muda. E não muda, que Ele é Deus e Ele não muda. Então, Deus quer que você tenha mais conhecimento da palavra dele, do que ele falou sobre você. Eu vou estar falando sobre as 40 coisas que Deus falou sobre você. Hoje eu vou estar falando sobre 12, mas depois eu vou continuar. Deus fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E quanto mais entendimento da palavra, quanto mais sabedoria você Deus vai receber melhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você vai estar aqui aquilo que Deus aquilo que Ele quer que você saiba sobre o principal ensinamento. Jesus disse o seguinte, isso é em João 31. Vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade. Libertará do quê? Libertará de vício, libertará do medo, libertará da opressão do diabo, libertará da depressão, libertará da tristeza. Por quê? Porque você confia em Deus, porque você confia na palavra de Deus. E Deus fala, eu não mudo. O que eu prometi, eu cumpro. A minha palavra é como a chuva, ela cai e ela rega a terra. Ela não volta vazia. Quando ela é enviada, ela simplesmente cumpre aquilo que Deus designou. Então, uma palavra viva. A palavra de Deus, ela é realmente o que ela diz que ela é. A palavra de Deus traz fé no nosso coração e traz revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou para a gente conhecer a Ele. Como um pai que ama, um pai que cuida de tudo, um pai bondoso para os seus filhos. Deus é bom e abençoador, e Ele quer nos abençoar. E nós não usamos a nossa fé para dizer que Deus o que Ele deve fazer. A gente não pode usar a nossa fé para falar, ai Deus, eu quero que você faça isso, isso, isso. Não. Nós usamos a nossa fé para crer e receber o que Ele já falou que Ele faria na sua palavra. Está escrito isso na palavra? Então eu quero para a minha vida, eu quero receber essa bênção. Eu vou estar falando aqui o que Deus fala sobre vocês para vocês crescerem na fé e terem uma vida melhor. Através da fé de Jesus Cristo, que é o que importa. Porque a Bíblia fala, e o justo viverá pela fé. Crer e receber as bênçãos e as promessas de Deus. Você precisa então saber o que Deus falou sobre você. E é isso que a gente vai estar falando aqui. Aí quando você une a palavra de Deus, a sua fé, essa palavra ela se revela na sua vida, ela se manifesta na sua vida. Você tem que unir a sua fé, que você crê na palavra, e a palavra, o que está escrito. Você pega lá a promessa, essa promessa é minha? Então, você une a sua fé, a promessa de Deus, e ela se cumpre. Jesus fala que Ele veio para dar vida e para dar vida em abundância. Deixa Deus aumentar a sua fé e o Espírito Santo falar como você vai amar aprender mais sobre a Bíblia. Eu vou estar falando sobre o que Deus fala sobre vocês, sobre as suas promessas, sobre os seus anjos, sobre revelação. Quer que você aumente na fé e que você seja abençoado cada vez mais por causa disso. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você está assistindo, se você está me ouvindo, é porque Deus tem um encontro com você, Ele quer te abençoar, Ele quer te ensinar sobre a sua palavra e o poder e a autoridade. A primeira coisa hoje que nós vamos falar sobre o que Deus fala sobre você, sobre nós, é que você é filho de Deus. Em Romanos 8,16,
diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós nascemos para ser filhos de Deus e Deus quer ser nosso Deus. Você tem o mesmo DNA de Deus. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos da família de Deus. Quando nós cremos em Jesus e nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, sim, nós entramos na família de Deus. Nós nos tornamos herdeiro ungido com Jesus Cristo. Gálatas 3:26 diz: pois todos vocês são filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Você é filho de Deus, você está num lugar secreto do Deus Altíssimo, como diz o Salmo 91. Você está escondido do diabo. A segunda coisa é que você foi resgatado da mão do inimigo. Salmo 107:2 diz: deixe os resgatados do Senhor dizer assim, que Ele nos resgatou da mão do inimigo. E é para você falar isso com a sua boca. Eu sou remido do Senhor e eu digo isso. Quando você fala que você é remido do Senhor, você está honrando a Deus, está agradecendo a Deus. E Deus, a palavra de Deus é um comando. Quem a escuta será abençoado. Então Deus está falando para você falar que você é remido, guardado do inimigo, resgatado da mão do inimigo. Você creia isso no seu coração e você fala isso com a boca. Não, eu sou guardado. Porque Deus fala que eu sou guardado. Acreditamos que Deus merece honra. Sim e amém. Porque Deus destruiu a obra do inimigo na cruz pelo sangue de Jesus. A terceira coisa que Deus diz sobre você é que você é perdoado. Se você é cristão e você pede perdão, louvado seja Deus, Ele te perdoa. Deus sempre te perdoa. Em Colossenses 1:13-14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção através do seu sangue e o perdão dos pecados. Em Colossenses 1:13-14 diz que nós somos perdoados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Sim, nós somos perdoados. Isso significa que nós fomos limpos, purificados de toda injustiça. Não importa o que Deus faça mais. Esse milagre já é o suficiente e traz todas as outras bênçãos. Deus nos perdoou. Deus me perdoou antes mesmo de eu ter nascido. Você perdoou você antes de você ter nascido. Deus fala que sabe todos os seus dias na barriga da sua mãe, Ele já conhece. Então você já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Quando você comete alguma coisa, que não era para você fazer, que você sabe que isso não agrada a Deus, você simplesmente pede perdão e Deus perdoa. Deus sempre perdoa. Ele fala que Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todos os pecados. Ele sempre perdoa. Seja do orgulho, seja de você fazer uma coisa que Deus não permitia, seja de você ficar ofendido, seja de falta de perdão no coração, Deus fala, é só você pedir perdão e você está perdoado. Deus já nos vê perdoado através do sangue de Jesus. Deus já esqueceu dos seus pecados. E a Bíblia fala o seguinte, que se nós mesmos nos julgarmos, Deus não vai ter que nos julgar. Quando a gente admite que a gente fez alguma coisa de errado, tudo bem, é só consertar. Ele já nos limpou e já nos perdoou. E louvado seja Deus por isso. O importante é nós mesmos nos perdoarmos. Porque às vezes Deus já perdoou. Deus já fala que Ele perdoa e esquece. Mas a pessoa não esquece, ou os outros não esquecem. Se perdoar, pior ainda. Por quê? Porque você passa 10, 15, 20 anos, você está ali ainda, ai, Deus me perdoa esse pecado, me perdoa esse pecado. Deus já perdoou e Deus já esqueceu, é você que tem que se perdoar. E os outros também, não tem que perdoar os outros, isso que Deus fala na sua palavra. Então as pessoas têm que aprender a perdoar os outros e têm que principalmente aprender a perdoar a si própria. E não ficar se condenando por uma coisa que fez, porque Deus fala, nós não sabemos tudo. A gente não sabe o plano do inimigo, Deus tão próxima da palavra,
Então é por isso que às vezes a gente faz coisa errada, que desagrada a Deus, mas tudo bem, se sempre você tem que saber que Deus já te perdoou e já cobriu todos os seus pecados com o sangue de Jesus. Cada vez que você peca, você apenas pede perdão a Deus, você está perdoado, está livre, está liberto de todo mal e de todo pecado. É isso que a Bíblia fala. A quarta coisa que Deus fala sobre você é que você foi salvo pela graça através da fé. Efésios 2:8. Pois pela graça vocês foram salvos pela fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E é um dom, é um presente, dom de Deus, um presente de Deus. É a única coisa que a gente precisa, a graça de Deus. Porque Deus fala que é um presente. A sua graça é suficiente para tudo que você precisa. Tudo está incluído na graça de Deus. E Deus fala que isso daí a gente não pode comprar, não pode alugar, é um presente. Deus dá de graça. O que você pedir, tudo é possível ao que crê. A graça. Seja uma cura, crê que Jesus é o seu curador. Você crê que Jesus pode te curar. Em Isaías 53:4. Jesus curou na cruz. Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Você recebe de graça pela fé. E por meio da fé, se você precisa de uma graça de ser curado, é grátis. Se você acredita que Deus é o curador, você acredita que Ele pode te curar. E a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então você crê e você recebe. Mais oração, mais graça. Menos oração, menos graça. Não oração, não graça. Então tudo, do mesmo jeito que você recebe pela graça, o favor e a ajuda que você precisa de Deus. Do mesmo jeito que você acredita que quando você pede perdão, você recebe, é a mesma coisa que quando você pede perdão, você sabe que você recebe. Porque você crê no seu coração e você confessa com a boca. Quando você pede uma cura, é a mesma coisa. É só você crer. Não tem a diferença entre você crer que o seu pecado foi perdoado, você crer que você foi salvo e você crer que você pode se curar. É uma questão de crer. E é tudo pela graça. Você recebe tudo pela graça. O perdão do pecado, a salvação, a cura, é tudo de graça. Tudo. Deus já fez tudo na cruz. Por isso mesmo que Ele enviou Jesus. E ele diz que pelas feridas de Jesus você foi curado. Isso é Isaías 53:5. Pelas feridas de Jesus você já foi curado. Pelo sangue de Jesus. E é através da graça, através da fé que você recebe. Romanos 6:10 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A quinta coisa que Deus fala sobre você é que você é justificado. Romanos 1:5 diz: portanto, por ter sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Deus. Paz, que coisa maravilhosa. No mundo de hoje que as pessoas estão tristes com tanta coisa que está acontecendo no mundo, você ter paz é maravilhoso. E Jesus fala, é a minha paz que eu te dou, não a do mundo. E o mundo não pode tirar essa paz de você. Você está em paz, porque Jesus te dá essa paz. Você sabe que Deus está no controle, que o mundo está na mão de Deus. Que Jesus morreu na cruz para nos livrar de todo o mal. Então, quer dizer, se nós estamos aqui, nós estamos com Deus. Se a gente for daqui, a gente vai para Deus. Então, isso é a nossa certeza e a nossa tranquilidade e a nossa paz. Que a gente vive com Deus aqui e que a gente vai viver eternamente. A minha paz te dou, não como o mundo a dá, mas a boa notícia é que o mundo não pode tirar de você. Ninguém pode tirar a paz que Jesus te deu. Porque você foi justificado pela fé em Jesus Cristo.
portanto você está justificado. E é tão importante que você se lembre do que Deus fala sobre você. E é por isso que eu estou falando essas 40 coisas. Hoje eu vou estar falando 12 só, depois eu continuo porque é muita coisa. Né? Mas eu quero que vocês coloquem aí o seu comentário, o like, quero que vocês coloquem um monte de like, coloca o like. Coloca bastante comentário, comenta aí da onde vocês estão. Se vocês têm alguma coisa para orar, eu tenho um grupo de oração aqui que ora conforme a palavra, exatamente conforme a palavra, e Deus responde. E então, se vocês precisam que ore para cura, seja lá para que vocês querem pedir para Deus. E se vocês quiserem que eu esteja orando, coloca aí, me manda o que vocês quiserem. Se vocês souberem de alguém que está precisando de alguma cura, alguma coisa, vocês podem colocar aí que eu vou estar orando e eu vou estar colocando no grupo de oração o nome de vocês e os pedidos de você, e Deus vai estar respondendo, e depois eu vou querer saber os testemunhos. Porque Deus é fiel e justo, e Ele fala, pedi e receberei, batei e a porta se abrirá, buscai e acharei. Então, Deus é com você, e Deus quer se revelar a você. O Espírito Santo vai falar no seu coração, e conforme você vai estudando e vai meditando sobre a palavra de Deus, você vai se amadurecendo diante de Deus. Você vai ficando com a estatura de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer, que você tenha a mente de Cristo. Que você renove a sua mente para você ter uma vida melhor. Você pense como Jesus pensava, como um filho de Deus, que é o que nós somos, filhos de Deus. Nós não fomos abandonados nesse mundo, jogado de um lado para o outro como um vento. Não, nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, somos herdeiros das promessas de Deus. Tudo que está na Bíblia é nosso direito, é nossa herança. Deus diz que, o que Deus diz que promete na sua palavra, todas as suas promessas são sim e amém. Todas as promessas de Deus são sim e amém, Ele diz. Quando você acredita na sua palavra, ela se manifesta. Você junta com a fé e ela se manifesta na sua vida. A sexta coisa que Deus fala sobre você é que você é santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Que você é santificado. 1 Coríntios 6:11 diz que você é santificado. Mas você foi lavado, mas você foi santificado, mas você foi justificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Número 6 diz que você foi santificado, você foi remido, você feito santo pelo sangue de Jesus. O número 6 fala que você é santificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Número 7 fala que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que, amados, tudo se fez novo. Todas as coisas se tornam novas. Em 2 Coríntios 5:17 diz, se você deu a sua vida a Jesus, você está em Cristo. Você é uma nova criação. E isso significa que o antigo já passou. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Não importa o que você tenha feito, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que você seja. O certo é que você é uma nova criatura. O antigo já passou, Jesus fez tudo novo. É um novo começo. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, o que Deus quer falar com isso? Você é uma nova criatura, você não precisa ser uma pessoa santa, purificada, sem pecado, para você falar, para você seguir a Jesus, ou para você crer que Jesus foi ressuscitado do morto, para você aceitar Jesus, falar, não, Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Não. Você pode vir do jeito que você está e Jesus vai te limpando, vai tirando o seu vício, vai tirando as suas coisas que você faz, que você sabe que não agrada a Deus. Deus vai mudando a sua vida. Deus vai fazendo você se tornar uma nova criatura.
Você se torna uma nova criatura a partir do momento que você recebe Jesus, que você crê em Jesus, e você vai cada vez mais, você pede o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e Deus vai te dando aquilo que você vai pedindo espiritualmente, você vai crescendo espiritualmente diante de Deus. A oitava coisa é que você é participante da sua natureza divina. Deus fala que você é participante, a oitava coisa, Deus fala que você é participante da sua natureza divina. Segundo Peter 1,4, pelo qual foram dadas promessas excelentes e grandes e preciosas, que através dessas possam ser participantes da natureza divina, escapando da corrupção que está no mundo através da luz. Então é tão importante quando você se apega às promessas pela fé, o que Deus diz sobre você, isso muda a sua natureza. Você tem a natureza de Deus, fazendo com que você escape da corrupção do mundo. Deus vai te modificando, porque Deus promete isso que você tem a natureza de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por essas promessas, poderosas promessas. E ela é tão poderosa e tem poder de mudar tudo na sua vida, porque o Espírito Santo pode mudar tudo, porque é Deus. 9. Que Deus fala sobre você é que você está livre da maldição da lei. Em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei e se tornou maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição por nós, ele nos resgatou da maldição. Então louvado seja Deus por isso. E nós não estamos mais vivendo sobre a lei do pecado. E isso é certo. Nós vivemos na lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Amém. Nós somos resgatados da maldição. O que é a maldição? A pobreza, a doença, a depressão, o medo, a opressão. Isso mesmo, Jesus nos resgatou da lei, maldição, para nós recebermos a bênção de Abraão em Jesus Cristo e recebermos o Espírito Santo e vida através de Jesus Cristo. Você foi libertado do poder das trevas. Número 10. Você foi libertado do poder das trevas. Colossenses 1,13 diz que Deus nos livrou do poder das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que Ele nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Nós estamos no reino do seu amor. Nós estamos vivendo no reino do Filho do seu amor. O que todos nós temos procurado, o amor. O verdadeiro amor, quando você deu a sua vida a Cristo Jesus, você é remido da escuridão e transferido para o reino da luz. Número 11 é que você é guiado pelo Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está mais sobre a lei. Em Gálatas 5,18 diz: você não está mais sobre a lei. Você não será levado pela carne. Você é guiado pelo Espírito de Deus vivo. Você é guiado pelo Espírito de Deus vivo. Porque a carne produz a morte, mas o Espírito produz a vida. E o número 12 que Deus fala para você hoje é que você é mantido em segurança. Isso está no Salmo 91. Você é mantido em segurança. O Salmo 91 é um hino de segurança. É só apenas 16 versos. E se alguém perguntar para mim, me fala uma escritura que transmita segurança, proteção. É este o lugar seguro. O Salmo 91. Davi escreveu este salmo que nós temos segurança em Deus, livramento e proteção. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, diz o Salmo 91. Quando você está escondido no lugar secreto,
O que é secreto? Secreto do diabo, amém? Um lugar secreto. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Você está num lugar secreto de Deus. O inimigo não pode te achar. Como uma sombrinha. Salmo 91. Quando você ora o Salmo 91, quando você coloca na sua frente, quando você medita nele, você tá se cobrindo, você está se guardando da proteção de Deus, você está debaixo da proteção de Deus. Porque o Salmo 91 fala, aquele que faz a sua morada no lugar secreto do Altíssimo, habitará sobre a sombra do Todo-Poderoso. Aqui então Davi diz, diga isso. Ele não apenas pensa, mas ele fala, diga isso. Ele fala, diga. O Senhor, e ele fala assim, não que eu apenas quero pensar, mas eu quero dizer. Diga isso em voz alta. Eu quero que todos saibam que eu acredito. Quando ele fala o Salmo 91, 2. Lei do Senhor que vós sois o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Esse é o Salmo 91, 2. Que Davi fala. Ele fala assim, fala com a sua boca. Diz que você crê que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Que você faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Fala com a sua boca. Salmo 91, 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 4. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é um escudo protetor. Salmo 91, 5. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Salmo 91, 6. Nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. O Salmo 91, 7. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas não chegará perto de mim. O Salmo 91, 8. Somente com os teus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios. Salmo 91, 8. Em outras palavras, se você está assistindo, que você busca o Senhor. Porque Deus está querendo falar no teu coração e está querendo abençoar você com todas essas bênçãos. Porque você está procurando a Deus com todo o teu coração. Então o Salmo 91, 9 fala, porque fizeste do Senhor o meu refúgio, o Altíssimo a tua morada, nenhum mal cairá sobre você, nem praga alguma dará a sua morada. Essa é a categoria que eu quero viver e que eu quero que vocês vivam. Que nenhum mal caia na sua casa e que praga alguma chegue perto da sua morada. Essa é a categoria que eu quero estar, do Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua morada. O Salmo 91, 11. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos, para te guardar em todos os teus caminhos. O 91, 11. Que ele envia anjos, Deus envia anjos para te guardar em todos os teus caminhos, porque você faz do Senhor o seu refúgio. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar você, em todos os teus caminhos. O Salmo 91, 12. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Salmo 91, 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés com o filho do leão e a serpente. Salmo 91, 14. Pois a mim se apegou com amor, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto refúgio, porque conhece o meu nome. O Salmo 91, 15. Ele me invocará e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. 91, 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, pelo Salmo 91, esse salmo que nos dá segurança, nos dá proteção e nos dá livramento. Em Romanos 6, 10,
Deus diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 10, 9 diz: se com a sua boca confessares Jesus como seu Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então agora vamos fazer essa oração. Se você ainda não fez, faça com a sua boca. Pai do céu, eu creio no meu coração que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Eu entrego a minha vida e o meu coração. Eu quero que Jesus venha na minha vida e no meu coração. Amém. Se você fez essa simples oração, os anjos de Deus escreveu lá o seu nome no livro da vida e está tendo festa no céu. Então é só você quer ter uma vida melhor? É só vocês me acompanharem aqui. Subscreva no canal, coloca o sininho para vocês ficarem sabendo. Faça um comentário aí se vocês precisarem de um pedido de oração. Vocês me falam e eu vou estar orando por vocês em todas as coisas que vocês precisem, quer seja na parte financeira, emocional, física, algum problema, qualquer problema que vocês tenham, restauração, libertação. E eu tenho um grupo de oração de pessoas que oram conforme a palavra de Deus e nós vamos estar orando. Eu vou colocar o seu nome lá na oração e o seu pedido e eu vou estar recebendo, principalmente essa parte maior, eu vou estar recebendo os testemunhos de vocês dos milagres que vocês vão estar contando. Então, se vocês querem que eu ore para alguma coisa, coloca aí no comentário, coloca da onde vocês estão assistindo e coloca um joinha aí. Então, agora vamos orar. Em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pelo Espírito Santo. Deus, derrama do teu Espírito Santo em quem está me assistindo, Senhor. Derrama, mostra a tua glória, Senhor, mostra a tua glória, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que ele derramasse o Espírito Santo sobre toda a carne. Em nome de Jesus, Deus, eu quero que o Senhor abençoe essas pessoas, Senhor, leve elas a ter mais conhecimento da Tua Palavra, que elas, Senhor, continuem aprendendo mais sobre o que o Senhor fala sobre elas e que o Senhor abençoe em tudo, em nome de Jesus.